Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa Escola da Fé. Tivemos um probleminha técnico aí para iniciarmos a nossa transmissão. Nós estamos, durante esse ano que passou, nós fizemos uma reflexão a respeito da revelação de Deus, a revelação de Deus na Sagrada Escritura, né? Falamos também sobre Josué, né, no mês da Bíblia, falamos sobre diversos assuntos e também fizemos uma introdução à Sagrada Escritura, para compreendermos melhor, né, esse Deus que se revela na Sagrada Escritura, através dos profetas, através de vários textos, né, através dos agiógrafos, os autores bíblicos que escreveram, inspirados pela ação do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, né? E muitos me pediram, né, já de muito tempo, me pediram os evangelhos, né? Eu sei que a gente, o Jesus Cristo, os evangelhos, são a parte central da nossa fé, né? Mas era necessário que a gente fizesse, esse ano que passou, toda essa introdução, aprofundamento em alguns aspectos, para compreendermos melhor essa ação de Deus na vida humana, né? Então, deixa eu acertar aqui o meu microfone. Essa ação de Deus na vida humana, né? Na semana passada, né, nós tivemos aí, né, a Semana Santa, né, a Semana Santa. E na Sexta-feira Santa, nós fizemos uma reflexão lá na São Sebastião, e nós dizíamos, grande parte do planeta Terra parou na sexta-feira. Parou. Bolsas de valores do mundo, na maior parte do mundo, pararam, das mais importantes do mundo. Pararam. Né? Pararam por quê? Pararam por causa desse Jesus Cristo. Para tentar entender, né, a sua morte, entender a sua ressurreição, olhar para tudo que ele nos disse, olhar também para nós mesmos, né? É um instante de introspecção, Eu falava sobre a importância desse Jesus. Veja, para uma grande parte do mundo, né, nós temos 2 bilhões e 300 milhões de cristãos, considerando os cristãos católicos, evangélicos, das igrejas cristãs tradicionais, né, protestantes, 2 bilhões e 300 milhões. E a economia dá uma parada, tudo para. Então, será que esse Jesus Cristo tem tanta influência assim no mundo? Claro que tem. Como é que estaríamos nós hoje se Deus não tivesse enviado Jesus ao mundo? Como é que nós estaríamos? Será que estaríamos vivos em primeiro lugar? Não é verdade? Será que estaríamos no mesmo a humanidade estaria no mesmo patamar hoje? Certamente não. Alguns antropólogos, né, e que são cristãos naturalmente, e alguns filósofos, né, eles nos falam sobre que correríamos um grande risco de estarmos de 4 urrando lá na selva, né? Então, mesmo que a humanidade tenha tanta violência ainda, mesmo que percebamos que existe muita intolerância com vários grupos, né, preconceito, mas estaríamos bem pior. E não estamos melhor ainda porque não existiu uma adesão maior, verdadeira, ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós resolvemos iniciar esse estudo a respeito dos evangelhos, né? A respeito dos evangelhos. Mas o texto sagrado é importantíssimo, mas para que a gente possa refletir a respeito do texto,
é preciso que o Espírito nos inspire, né? Suscita em nossos corações esta palavra, suscita também no coração de cada um de vocês, para que compreendam melhor, para que se abram para o sagrado, para o mistério de Deus, né? Então vamos rezar a oração que o Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Para que possamos compreender os evangelhos, nós vamos primeiro estudar os 3 evangelhos, os primeiros evangelhos, né? Que é Marcos, Mateus e Lucas, né? E nessa ordem. Aí se pode dizer assim, bom, mas peraí, na Bíblia está lá Mateus, Marcos e Lucas, né? O ano ABC também, né? Porém, eu vou, para que a gente possa estudá-los, eu vou respeitar a questão cronológica, né? Porque o primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, exatamente, que é o mais curtinho, 16 capítulos apenas, né? Depois vamos estudar Mateus e depois Lucas, né? João é um grande desafio, mas para frente será um grande prazer e uma grande graça estudarmos João, para compreendermos melhor ainda esse Jesus Cristo e os sinais do Messias que veio até nós, né? Então temos algumas palavras aí e a gente vai procurar entender essas palavras, né? Então esses 3 evangelhos que eu acabo de dizer, acabo de falar, eles são chamados de sinóticos. Então, questão da palavra sinótico. Sinótico quer dizer a mesma ótica, a mesma visão, né? Eu sei que muita gente já sabe sobre isso e não vou me estender muito aqui não. Então, mas eu vou dizer algumas coisas assim que diferem, por exemplo, do Evangelho de João, né? Nos sinóticos, nesses 3 primeiros evangelhos, nós temos a mesma ótica no sentido, por exemplo, que toda graça, todo milagre ocorre a partir da fé. Então Jesus Cristo diz assim, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Mesmo quando descem o paralítico na casa de Pedro, né, que destroem lá parte do teto, do telhado ali para descer o paralítico, Jesus fica admirado com a fé daqueles homens que descem ali, fizeram um esforço danado para descer o paralítico, né? Ali também é a questão de fé, mas dos 3. Então ali também a gente aprende a questão de como nós podemos interceder junto a Deus pelo outro, através de orações, através, enfim, de intenções que realizamos, né? Então é assim. No caso de João, por exemplo, não é que não existam milagres, mas são sinais de que Jesus Cristo é o Messias. Então João escolhe ali 7 sinais, 7 grandes sinais, né? Começando pela transformação da água em vinho, etc. Ali alguém pediu, foi a fé de alguém? A gente sabe que Maria interferiu um pouco ali, né? Mas não é a fé dos noivos, né? Não é a fé dos noivos. Maria, de uma certa forma, ela interfere para que façais tudo que ele vos disser, né? Ela sabia que ele ia dar um jeitinho ali, né? Mas isso é outra história que fica para um outro momento, né? Então vejam que a diferença entre os sinóticos, que são muito parecidos, né? Tanto que nós temos várias passagens que são bem próximas nos 3 sinóticos, né? Tem uma ou outra que aparece também em João, mas é outra visão, outra estrutura, não tem a mesma estrutura
dos 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos, né? A palavra evangelho vem de euangelium. Euangelium, eu quer dizer bom, boa, né? A gente vê aí algumas palavras, dá para conhecer algumas palavras aí, né? Eucalipto, né? Eucalipto, bom, boa, né? Calipto quer dizer sombra, né? Calipto quer dizer sombra. Então, a boa sombra, né? Aí você fala assim, bom, e Apocalipse? Também tem a ver com isso? Tem a ver também, né? Apo está acima, né? Aquele que ergue a cabeça acima. Calipse, das sombras, aquele que fica acima das sombras. Então, Apocalipse, o livro de João, que está lá no final da Bíblia, encerrando assim o desfecho todo da graça de Deus e da revelação de Deus, né? E euangelium, quer dizer bom, angelium, na verdade, na origem lá, quer dizer angelus, né? Que quer dizer anjo. O bom anjo, né? E anjo a gente sabe que é um mensageiro de Deus. Em alguns instantes, né? Miguel, aquele que é como Deus. Quem é como Deus? Deus, só pode ser Deus, é o próprio Deus, né? É o próprio Deus que se envia ali, né? Mas tem ali esse anjo, né? Esse anjo que é enviado. Então esse Jesus Cristo é também esse bom anjo, né? Se é que a gente poderia dizer assim. Ele é muito mais do que anjo, porque anjo a gente sabe que são criaturas de Deus, né? E Jesus é Deus, né? Então os anjos também são enviados por Jesus, que esteve envolvido em toda a criação desde o início. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus está presente, né? A segunda pessoa, quer dizer, a segunda pessoa da Trindade está presente. Jesus a gente considera ali na encarnação, né, em Maria, né? Maria, darás o nome de Jesus, né? E Jesus vem trazer uma boa notícia. Então aí já se associou Evangelium ou Evangelium com uma boa notícia, uma boa nova, uma boa notícia. É bom a gente receber uma boa notícia? É muito bom. É muito bom quando a gente está numa situação um pouco difícil e vem alguém que te dá aquela boa notícia, aquilo que você precisava, né, para a sua vida. Pode ser assim uma notícia a respeito de alguém, de uma pessoa que estava doente, ou enfim, que estava perdida e foi achada, ou que estava doente e recupera a saúde, ou então a boa notícia de uma recuperação financeira, enfim, boa notícia. Mas Jesus é essa boa notícia que foi anunciada aqui em Isaías, no capítulo 61, versículo 1 a 3a. E eu peguei porque Jesus repete isso, né? Jesus repete isso nos sinóticos. Mas eu quis pegar o original ali de Isaías para a gente entender como é que foi escrito ali. E tem uma dúvida sempre do povo, né, a respeito desse texto, né? Esse texto é famoso, né? É famoso sobre o profeta Isaías, né? E ele anuncia o Messias, aquele que viria, né? E ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres. Começa pelos pobres, né? Pelos desamparados, pelos frágeis, né? Para curar os de coração quebrantado, proclamar aos cativos a libertação. Então é o anúncio também, é a boa nova aos pobres, é o anúncio da libertação, né? Aos encarcerados, a liberdade, isto é, aos cativos. Lá no Evangelho, né, nós temos a tradução por cativos, aos cativos, a liberdade.
E como tem gente cativa por aí, né? Como temos escravos. Quantos escravos? Tem gente que faz o sinal da cruz até na frente da agência bancária, né? Para proclamar o ano da graça do Senhor. O dia, ouçam isso, o dia da vingança para o nosso Deus. Dia da vingança? O que é isso? Que conversa é essa? Então aí ele põe aqui ponto e vírgula, explicando, né? Então, dia da vingança para o nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes, para levar aos que choram em Sião uma coroa de 10 cinzas, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de espírito abatido. Então veja a vingança como é que é de Deus. A vingança de Deus é consolar todos os que estão tristes, tá certo? Consolar todos os que estão, para levar os que choram uma coroa de 10 cinzas, né? Para que eles passem, aqueles que choram, que façam ali a sua penitência, né? Façam a sua penitência, um ato penitencial, se arrependam, né? E para que possam vivenciar essa libertação. O óleo de alegria em vez de luto, né? Então veja, essa vingança aí é bem doce, né? É vingança com relação a todo o mal, né? Todo o mal que a humanidade possa passar. Então Deus se vinga desse mal, e lhe dá ali óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de espírito abatido, né? Em vez de espírito abatido. Então, essa é a grande boa notícia. E por que a gente tem que entender isso aí? Porque é por aí que a gente compreende a ação de Jesus. Tá, essa ação que ocorre lá em Isaías, né, que é um profeta fantástico, né, um profeta que merece ser estudado. São 66 capítulos. Vamos ver se mais para frente vocês têm paciência com o diácono para que a gente possa refletir. Temos o servo sofredor que nós vimos aí na Semana Santa, é tão fantástico, né? É quase que um anúncio do Evangelho, é um anúncio, seria quase um quinto Evangelho, né? Claro que não, mas estaria ali em termos de conteúdo a respeito de Jesus, né? A grande boa nova, vamos ler juntos aqui, a grande boa nova, boa notícia, é também o próprio Jesus. Então não é apenas o que ele diz. Ele, a pessoa, essa segunda pessoa, o verbo que se encarna, como diz João, né? Na plenitude dos tempos, o verbo se encarnou e habitou entre nós. Essa notícia já é uma ótima notícia, já é evangelium, né? É a vinda de Jesus. Eu falava no início sobre isso. Imagine se ele não tivesse vindo. Como é que a gente estaria? Quantos estariam urrando lá no meio da selva? De 4, né? Mordendo. Então, essa ótima notícia é o próprio Jesus. Que bom, como foi maravilhoso que o Pai enviasse Jesus até nós. Que coisa fantástica foi essa que aconteceu. Que grande presente aqui à humanidade, né? Ó, feliz culpa de Adão, né? Feliz culpa de Adão, pela culpa de Adão, Jesus vem resgatar assim toda a humanidade, né? Esse novo homem que entrou por Adão, o pecado, o mal, e em Jesus Cristo ele destrói o mal, né? Através da sua ação, através do seguimento a Jesus Cristo, temos essa destruição do mal. Vem revelar quem verdadeiramente é Deus. Isto aqui é importantíssimo. Vem revelar quem verdadeiramente é Deus. Nós temos a Bíblia inteira ali, do Antigo Testamento, naturalmente, mostrando, procurando revelar como é que é esse Deus. Tem gente que coloca um Deus assim meio duro, né? Um Deus assim
da briga, guerreiro, né? Deus vingativo, né? O dia da grande vingança, etc. Né? Mas a gente já vê ali, né? Vê nos Salmos, por exemplo, quando nos falam a respeito desse Deus misericordioso. Quando nos falam, por exemplo, que é um Deus que se esquece muito rápido dos males que cometemos, né? Um Deus generoso que também é Pai. Né? Então já temos ali todo o anúncio apontando para Jesus Cristo. Então ele se revelou, mas de uma maneira mais clara nós vemos quem é Deus. Como é que eu vejo quem é Deus? Quer saber como é Deus? Olhe para Jesus Cristo. Você tem dúvidas do Antigo Testamento? Ah, eu não sei, tem umas passagens duras, etc. Está em dúvida? Olhe para Jesus. Vê o comportamento de Jesus, né? A tolerância com o diferente em Jesus Cristo, o perdão, né? A generosidade do perdão. Dá uma olhada para Jesus. Então, quem me vê, vê o Pai. Se você quer saber como é Deus, tem gente que fala, eu queria saber como é Deus. Olhe para Jesus. É lógico que Deus é espírito puro. Né? A Deus ninguém viu. Os textos sagrados nos falam isso. Né? É lógico que ele se manifesta inúmeras vezes ao longo da história da salvação. Porém, ele não foi visto, porque não dá para ver como criatura humana. Né? Deus não tem sistema circulatório, digestório, não tem sistema, né? Não é um ser humano. Né? Tudo bem, muitos artistas que são mal interpretados até, né? Porque colocam Deus como aquele com barba branca, etc. Ali está demonstrando apenas toda a sua sapiência, né? Daquele que já tem muita experiência, do Criador, etc. Ao mesmo tempo, né, Michelangelo, por exemplo, na Capela Sistina, coloca esse Deus assim, a barba branca, etc., cabelos longos, mas muito forte, né, muito forte, que não bate contra outros artistas, por exemplo, que colocam um Deus bem frágil, aparentemente frágil. Né? Não é bem assim. Né? Mas o artista, ele coloca ali da maneira como ele acha melhor. O problema é que muita gente acha que aquela figura é verdadeiramente Deus. Né? Não é isso, né? É uma manifestação artística que tem conteúdos teológicos ali para que a gente compreenda um pouco, através da arte, como é Deus. Né? É Deus interferindo diretamente na história da humanidade. Já tinha mandado os profetas, já tinha mandado os agiógrafos, né, hagios, né, os santos de Deus que escreveram os textos sagrados, né, porém ainda não tinha entendido direito. Né, não tinha entendido direito. Alguém pode dizer assim, mas até hoje dá para perceber que ainda não entenderam direito Jesus Cristo. É verdade, ainda não entendemos direito, mas nós temos a plenitude da revelação em Jesus Cristo. Então, se a gente quiser saber alguma coisa, temos que estudar os evangelhos, temos que compreender a Sagrada Escritura e como Jesus atua, né? Como Jesus atua. Então você pode dizer, bom, mas ainda parece que essa humanidade vai sofrer um pouquinho mais, né? Vai sofrer um pouquinho mais, na medida em que não adere de uma maneira mais forte a Jesus Cristo e a sua palavra. Né? E a gente percebe ali que quanto mais tempo leva, mais se sofre. Né? Basta ver pessoas de fé que fizeram a sua caminhada. Né? Muita gente fala, uma pena não ter me dedicado mais, eu não ter ter me entregado mais à fé em Jesus Cristo, porque eu seria mais sereno, eu seria uma pessoa mais tranquila, eu teria tomado melhores atitudes e feito melhores escolhas. Né? Quando deixamos que a questão ali do estômago, a questão dos desejos, a questão
da nossa parte mais primitiva tomar conta de nós, né, e da vaidade, e do orgulho e da soberba, a coisa fica pior. Vai ter sofrimento, né? Então, os evangelhos também nos falam sobre a vinda, a vida, atitudes, ensinamentos, morte, ressurreição e a sua volta ao Pai. Né? O Pentecostes, né? Com a manifestação do Espírito, né? E ele voltando ao Pai, a sua ascensão aos céus, uma semana antes, ali que consideramos uma semana antes do Pentecostes. Né? Então, é disso que trata os evangelhos, né, de uma maneira especial, o que nós estamos estudando, os sinóticos. Ok? Então, nós já vimos aqui as palavras que resumem o Antigo e o Novo Testamento. Já falei na introdução à Sagrada Escritura. Se você tiver dúvidas, dá uma olhadinha lá nas semanas anteriores aí, nos nossos encontros, aí você vai ver uma explicação melhor. Mas ele diz assim, as palavras, então, que resumem o Antigo e o Novo Testamento, elas são libertação e salvação. Em Jesus Cristo, então veja, libertação, né? Quando ele fala lá em Isaías, no capítulo 61, ele diz assim, quando eu fui ungido, Deus me ungiu, me enviou, né, para anunciar também a libertação aos cativos. Né? Então, no Antigo Testamento nós temos Moisés como grande libertador, né? E Jesus Cristo como grande libertador do Novo Testamento. Né? Então, veja, são palavras de libertação e salvação. Então, lá no Êxodo, né? Então esse Deus que é libertador, no Êxodo ele se revela aqui. Lá no comecinho, aqui não é exemplo não, viu? É Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 8. A significa o que? A primeira parte ali, quando temos alguns versículos mais longos, né? É a primeira parte, normalmente separado por um ponto, né? Uma oração ali. Então Deus se manifesta a Moisés, dizendo, vamos ler juntos aqui? Eu vi o sofrimento do meu povo cativo no Egito. Ouvi o seu clamor e desci para libertá-lo do poder dos egípcios. Né? Essa libertação, ela é motivada pela compaixão, né? Pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, quando vê o sofrimento do seu povo escravo no Egito. Né? Então, eu vi o seu clamor, né? O povo clamando a Deus por libertação. E o texto fala, e desci para libertá-lo do poder dos egípcios. Aí a gente, a interpretação primeira que nós temos, desci para libertá-lo. Muita gente fala assim, bom, se desceu para libertá-lo, né? Deus poderia ir lá no faraó, né? Falar, daqui meu povo, né? Arrebanhar todo mundo lá e sair lá pelo deserto, né? Em direção a Monte Sinai. Foi assim que aconteceu? Não. Ele fala para o nosso amigo aqui, Moisés, fala para Moisés, tá certo? Ele desceu para libertar, mas quem vai liderar essa ação aqui na terra é quem? É você, Moisés. É você, vai ter que segurar essa aí. Então aqui nós temos como Deus vai se revelando, né? E Moisés vai ter que empreender isso, ele que tinha fugido lá do egípcio, eu não vou entrar nessa questão, acho que já falamos, mas tinha fugido, né? E desci para libertá-los, mas pela ação humana. Então, Deus se utiliza da mediação humana, Ele é Pai, Ele quer que sejamos sujeitos da nossa história, sujeitos da história humana aqui na Terra, né? E é claro que no meio desse processo, desse aprendizado, nós sofremos um pouco ou muito, dependendo assim da nossa adesão a Jesus Cristo. Né? Então, agora no Evangelho, nos Evangelhos, nós temos algo novo. Nós temos algo novo. Não é mais Deus que vai lá que fala para Moisés,
para um ser humano, falou, vai lá, eu vou na sua frente, né? E aquela nuvem ali na frente, tal, né? Eu vou na sua frente, mas você vai lá, você vai pegar lá a vara e vai bater e vai fazer com que o mar se abra, etc, etc, etc. Tá certo? E a questão da água em massa né? Então, em Meriba, mas aqui é diferente. É Deus que se encarna, ele não manda ninguém mais. Ele não manda um outro. Já tinha mandado profeta, já tinha mandado um monte de gente, mandou Moisés lá no Egito, mas a diferença aqui, e é isso que eu quero que vocês prestem atenção, a diferença aqui é que ele mesmo vem aqui mostrar para nós como é que é o negócio. Como é que nós podemos nos libertar? Tá certo? E olha, vou dizer uma coisa. De todos esses evangelhos aí, sabe que parte que ele escreveu? Todo mundo acertou. Nenhuma. Ele não escreveu uma linha. Alguém pode falar, escuta, mas os profetas escreveram, os filósofos escreveram para deixar toda aquela sabedoria para as gerações futuras, e ele não escreveu nada. Aí a gente dá uma olhada em algumas coisas sobre ele, né, quando os fariseus pressionam a Jesus sobre ele próprio, ele fala assim, olha, eu dou testemunho de Deus, né? Vocês perguntem para as pessoas, eu ensinei lá, né? Então, é a partir do testemunho, a partir de outras pessoas, é que nós temos todo esse tesouro, né, que ficaram registrados através dos evangelistas que escreveram esses textos, né? Mas ele mesmo, ele não quis escrever. Ele fala num determinado momento, fala assim, olha, se eu falasse a meu próprio respeito, né, não teria muito valor, né? Porque seria como eu me autopromovendo, vamos dizer assim, né? E é interessante isso, né? A respeito da fé também, ele nos ensina em todos os instantes, por diversos ângulos, por diversas, né? É muito interessante, porque não adianta você sair por aí também e dizer assim, olha, eu sou um cristão fantástico. Eu rezo todos os dias, 5 vezes por dia, né? Eu dou lá a minha cesta básica, né? Eu colaboro lá com o meu dízimo, né? Eu não faço mal para os outros. Veja como eu sou legal. No meu caso, eu sou diácono, tá certo? Estudei muito, continuo estudando, né? O que aconteceria com as pessoas vendo você fazer o seu marketing, chamado hoje em dia, né, de uma maneira mais moderna, seu marketing pessoal? É legal ver alguém assim? Vão dizer, escuta, aquele ali só se elogia, né, fazendo autoelogios ali, não é verdade? Então Jesus, ele deixou que os outros olhassem, ele falou, nós temos vários registros, né, principalmente de Mateus, Marcos também vai registrar, provavelmente um dos discípulos de Jesus, esteve com Paulo, esteve também com Lucas, né, mas ele não faz autopromoção, né? É lógico que tem um certo momento dramático, né, que é naquela quinta-feira, né, na véspera da sua paixão, ali no lava-pés, que ele se impõe. Porque ali eram os últimos momentos, né? Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Tá indo lá pro encontro de Deus com Moisés. Quando Deus se revela a Moisés. Quem eu digo? Diga que eu sou, te enviou. Né? Então, Jesus ali, naquele momento mais dramático,
ele se coloca e fala a respeito dele. Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. E então, assim como eu lavei os pés de vocês, então vocês lavem os pés uns dos outros. Purifiquem-se uns aos outros. Não é porque o pé está sujo. É lógico que não. Né? É para que entremos nessa dinâmica da purificação espiritual uns dos outros, através do perdão, através da empatia, através da compaixão uns com os outros. E nesse processo nós vamos nos limpando. Né? Por isso que ele diz, vocês todos estão limpos. Estava falando de ter tomado banho? Claro que não. Né? Tanto que ele fala, mas nem todos. Né? A respeito de Judas Iscariotes. Né? Compreendido isso aqui, gente? Compreendido essa diferença com relação ao Evangelho, com relação ao Antigo Testamento, e esse Jesus que ele próprio, como Deus, vem viver no meio de nós, para mostrar como é que a gente pode ser mais humano. Tem gente que fala assim, mas não dá para ser assim tão generoso, não dá para ter tanta paciência assim um para com os outros. Tem gente que é muito chata, não dá. Ele fala, dá sim, quer ver? Ó, ele vem aqui, tem uma paciência enorme com Pedro, né? Teve uma paciência enorme, até mesmo com os fariseus, teve muita paciência, né? E com todos aqueles que desejavam a sua morte. Né? Muito bem. Ainda continuando aqui, libertar de quem ou do quê? Então, libertar das situações de injustiça, tá certo? Só que, atualmente, nós é que devemos ser sujeitos, né, dessa libertação da justiça, né, da injustiça. E é injustiça, não em comparação com o código que temos, código civil, código criminal, não, em relação à justiça divina, em relação à justiça divina, né? Então, libertar da injustiça, tendo um paralelo com a justiça divina. Da opressão, né? De oprimir o outro, de menosprezar o outro, fazer com que o outro se rebaixe, né? Do sofrimento através da opressão do outro. Nos libertar da incompreensão, libertar de inimigos. Tem gente que fala, mas eu não tenho inimigo. Dá uma olhadinha aí, vê se você não tem algum inimigo, não tem um egoísmo ali, que é teu inimigo, tentando corroer as tuas ações. Né? Temos vários, às vezes a soberba, o intelectual, né? A questão intelectual, às vezes promove ali, a gente começa a se achar e a soberba toma conta, e a gente precisa tomar cuidado, né? Deus, nós temos lá nos textos sagrados, lá, né? Deus não admite a soberba, né? Não suporta, diz o texto sagrado, não suporta a soberba. Ai, meu Deus do céu. Né? Então, libertar também da própria pessoa, libertar de nós mesmos, né? Às vezes nós que nos aprisionamos, né? Libertar das limitações humanas, né? Das fragilidades, né? Né? O preconceito, né? As pessoas que têm preconceito, na verdade demonstram uma fragilidade, demonstram ali que são muito fracas. Você tem que ser muito fraco só porque o outro não é parecido com você, né? Que o outro não é nem não se identifica, né? A questão aí dos héteros, né? Não se identifica, se ele de alguma maneira sente atração, então você vai lá, né? De maneira brutal, né? Com relação ao outro, né? Não. Então essas fragilidades aqui, muitas vezes são os nossos preconceitos interiores aí. Da finitude humana, né? E também veio aí nos resgatar para a vida eterna. Vamos ler juntos aqui? Jesus nos Evangelhos é assim o grande libertador e salvador anunciado nas Sagradas Escrituras, como nós lemos antes, Isaías 61, 1, 2, né? Nós lemos até o 3a, 61 até de 1 a 3a. Já vimos isso aí. As fontes, né? De onde é que
povo escreveu os evangelhos, né? De onde foram escritos os evangelhos? Como eu falei, Jesus não deixou nenhuma linha, tá certo? E teve motivos para isso, né? Para não falar de si mesmo, para não dizer, né? Para que outros registrassem, né? Então, na base de tudo está a pregação oral dos apóstolos, né? A pregação oral, isto é, eles foram recordando tudo aquilo que Jesus tinha dito, né? E nesse processo eles foram decorando e foram juntando várias, a gente chama de perícopes, né? Várias passagens, várias histórias, pequenas histórias, histórias maiores, né? Para que e foram passando isso para nós é um pouco difícil isso, né? Mas para eles, os judeus, tinham isso de uma maneira muito forte na questão da tradição oral, né? Onde sempre o pai de família, etc., ia passando essas informações adiante. Mas estava centrada no querigma, isto é, no anúncio de Jesus Cristo, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição, né, e volta ao Pai. Então temos a pregação de Pedro, muito bonita essa pregação. Como é um pouco longa, eu deixo para vocês aí. Pregação de Pedro nos Atos dos Apóstolos, Atos 3, 11 e 26. É logo ali quando ele faz, está ele e João, né? E quando ele faz o milagre do paralítico, né? Daquele que está lá pedindo esmola, ele fala, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. E é algo muito melhor do que ouro e prata, né? Ele fez com que aquele homem voltasse a andar, ele que tinha uma doença, né? Já de nascença, ele não podia caminhar, né? E pedia esmola. Também histórias tomadas da vida do mestre, né? Então, várias histórias que eles foram reunindo ali, que ilustravam sua pessoa, então, como é que ele agia, como ele tratava as pessoas, a maneira que ele incluía, resgatava as pessoas e incluía novamente essas pessoas, né? Desde pessoas, né, que eram o próprio Mateus, por exemplo, né? Era cobrador de impostos, era odiado, né? E ele vai lá e resgata aquele homem com um coração duro, né? Que cobrava coisas absurdas do povo, né? Que era odiado, é verdadeiramente odiado. E ele resgata ali Mateus, né? Sua missão, ele deixa claro aqui sua missão, que é fazer a vontade do Pai, né? Que é trazer a boa nova aos pobres, né? Que é libertar da escravidão, etc. Só que depois ele vai revelando, né? Que eu e o Pai somos um, então aquele que me ama, ama também o Pai, e aí ele vai mostrando ali, ele vai revelando, à medida em que eles vão avançando, compreendendo melhor a mensagem de Jesus, ele vai ali se revelando. É lógico que ele usa ali de uma certa maneira de ensinar de maneira pedagógica, né? No momento certo, para que eles pudessem assimilar aquilo que Jesus estava falando, né? Que ele era um excelente mestre. Então, seu poder, tá certo? Seu poder, os milagres que ele fazia, como ele convertia as pessoas, né? Seu ensinamento por meio de algum episódio, tá certo? Um episódio, por exemplo, a mulher adúltera, da questão de apedrejar aquela mulher, né? Um episódio que ensinou ali a misericórdia de Deus, mas muito mais do que isso, né? Como ele era inteligente, como ele era perspicaz, como ele era criativo para sair de situações difíceis ali. Porque queriam pegar Jesus ali de qualquer maneira. A lei fala que é para apedrejar essa mulher. Foi pega aí em flagrante adultério, né? Então a lei diz isso. E aí, o que você acha?
E aí Jesus não responde na hora, tal, né? Agora, se ele falasse também, é lógico, como ele é misericordioso, e temos aí a questão do perdão, né? Se ele falasse, não, pode me mandar matar mesmo, né? Aí ia demonstrar que ele tinha um coração duro, diferente, estaria sendo incoerente em alguns momentos, generoso e que perdoava, e naquele momento manda matar. Mas se ele não fala isso, ele está contra a lei, e ele termina tendo aquela saída fantástica, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E volta a escrever ali no chão, tá certo? Então também, pelas atitudes dele, a gente aprende também que devemos usar toda a nossa capacidade intelectual, toda a nossa inteligência, né? Toda a nossa sabedoria, né? Para sairmos de situações no mal ali, como ele fez, né? Por meio de algum episódio, né? Que um dos casos seria esse, ou palavra memorável, né? Milagres e parábolas. Muito bem, vamos adiante. Nós começamos um pouquinho mais tarde, tivemos um problema técnico, né? Nós vamos adiante mais uns 10 minutinhos, tá? Com o passar do tempo e o desaparecimento de algumas testemunhas da vida de Jesus, houve a necessidade de se registrar o grande acontecimento. Então veja, então ele morre ali por volta dos 33, né? Temos um problema na Bíblia a respeito de datas, né? Vamos deixar isso meio móvel ali, né? 30, 31, 32, 33, né? E quem vai escrever alguma coisa em primeiro lugar é Paulo. É Paulo, né? E Marcos é aquele que caminha com Paulo numa das viagens de Paulo, juntamente com Lucas, né? O médico, lá chamado de médico, né? Então nós temos ali, se passaram ali quase que 30 anos, né? 20 e poucos anos, quase 30 anos, e ainda não tínhamos nenhum evangelho. Alguém pode dizer, bom, mas como é que foi isso? Bom, Mateus tinha lá um texto lá, tal, tem uma fonte, uma tal de fonte Kelly, etc, né? Assim os episódios foram sendo agrupados aos poucos, primeiro em pequenas perícopes. O que é perícope? Pequena historinha que tem princípio, desenvolvimento e fim. Eu vou mostrar o que é uma perícope aqui para vocês aqui. Como essa perícope de Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Depois em conjuntos maiores. Então eu vou dar uma olhada aqui na Bíblia. E aí depois, se vocês quiserem acompanhar, se estão com a Bíblia, se não estão, acompanhem aqui a leitura que eu vou fazer a respeito desse trecho de Marcos, né? Desse trecho de Marcos, então ali no capítulo 8, versículo 27 a 30, né? Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe, ali próximo, né, da Galileia. No caminho, ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que a ninguém falassem a seu respeito. Aqui a gente depois pode ver que temos outros textos, né, de Lucas e de Mateus que detalham melhor isso, né, que Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, né? E aí nós temos aí a questão do sacramento da reconciliação também, etc. Mas eu quis mostrar Marcos, porque é o primeiro que nós vamos explorar um pouco melhor, né? E ele é muito sucinto, ele fala de uma maneira muito clara. Então nós temos essa passagem em que Jesus está caminhando lá para Cesareia de Filipe com os apóstolos, e do nada, assim, Jesus fala: quem dizem os homens que eu sou? Jesus queria fazer ali
uma pesquisa a respeito da visão que as pessoas tinham, né, dos homens, dos seres humanos, que tinham a respeito dele? Era querendo saber lá do Ibope, Ibope já está superado, né? Vou beber uma aguinha aqui que minha garganta já está indo. Jesus queria saber, fazer uma pesquisa a respeito. Será que era curiosidade a respeito do que as pessoas até então. Vejam, nós estamos ali no capítulo 8, né? No capítulo 8 de Marcos. Marcos tem 16 capítulos, na metade do Evangelho de Marcos, né? E que ele começa a querer saber ali o que estão pensando dele. Mas era exatamente os outros? Pode ser que ele quisesse saber. Então muitos diziam que era João Batista, né? Muitos diziam que era Elias, ou um dos profetas, né? Tem outra passagem que diz Jeremias, né? Então, porque tinha sido anunciado, etc, né? Então ali, mas ele queria saber, era deles, dos apóstolos, se eles já tinham entendido, porque os outros, a maioria do povo, ia muito atrás de Jesus, eles gostavam do que Jesus falava, dos ensinamentos de Jesus, mas a grande maioria ia lá por causa do sofrimento, né? Por causa da saúde. Né? Imagine naquela época a situação precária, né? Dos pobres. Né? Dos pobres. Já a medicina não era lá grande coisa, né? Mas, além de tudo, ainda essa questão, além de tudo, essa questão do pobre ali, né? Então, ele queria saber deles, né? Deles, né? E aí nós temos essa profissão, né? Tu és o Cristo, né? Na outra passagem, o Filho do Deus vivo, né? Então ali, Pedro, que tem seus altos e baixos, né? Faz um itinerário espiritual, como a maioria de nós também, né? A gente sobe, desce aí na fé ao longo da vida, né? Algumas vezes muito mais próximos, outras vezes esfria um pouquinho, né? Mas ele se revela ali. Então você tem isso é uma perícope, né? É Jesus que pergunta, e é claro que o texto dos evangelhos não é para aquele pessoal de lá. É para quem? É para nós. É para nós, discípulos. Pergunta para você, pergunta para mim. Quem é Jesus para você? Alguém que faz milagres apenas? Como a grande multidão achava? Ou um profeta? É um profeta apenas? Verdadeiramente ele é nosso amigo que caminha conosco e que é um Deus vivo, Emmanuel, né? Que quer estar conosco. Será que eu dou esse espaço? Né? É essa mensagem que ele quer deixar registrada para a posteridade a respeito de faz sentido a maneira como eu enxergo Jesus na minha vida? É isso mesmo? Será que esse Jesus não é um pouco mais importante? Será que esse Jesus... mas Jesus é legal, Jesus é tão bondoso, é misericordioso. Isso não exige nada de mim? Será que eu sei, eu entendi bem quem é esse Jesus e quem eu sou a partir desse Jesus? Não muda nada a respeito quando eu compreendo um pouco melhor quem é Jesus? Não muda nada? À medida que eu vou me aprofundando nesse mistério, né? Não muda nada? Não tenho que mudar alguma atitude? Então essa pergunta ela é eternizada de uma certa maneira. Quem é Jesus para você? Quem dizem os homens que eu sou? E para vós, que sois meus discípulos?
Quem sou eu? Já responderam aí? Eu toda vez que respondo para mim mesmo, eu fico achando que falta mais alguma coisa para que eu viva verdadeiramente esse Jesus, porque ele é sempre mais do que muitas vezes a nossa capacidade, a nossa compreensão, ou mesmo o nosso coração, né, possa abranger. Ele é maior. E amanhã? É maior. E daqui um mês? Vai ser maior. E depois que passar mais uma Semana Santa, né, que é um momento forte de mergulho na fé, no mistério, ainda assim ele é maior. Né? Muito bem. E depois em conjuntos maiores, né, em perícopes maiores, que vão fazendo assim, dando sentido ao. Uma informação importante aqui, os textos do Antigo Testamento, a grande maioria, temos poucos textos escritos em grego, como nós vimos nos encontros anteriores. Se você tiver dúvida aí, dê uma olhadinha nos textos, nos encontros anteriores a respeito dessa questão da linguagem. Então foram escritos aí em grego, um grego chamado de koiné, mais simples, foi até bom assim para que não fosse muito rebuscado, para que se compreendesse melhor. Né? Se fosse muito rebuscado, as traduções seriam mais complexas. Né? Marcos escreveu com o grego mais simples, o koiné que eu falei, apesar de poder ter incluído alguns escritos mais primitivos de Mateus. Pode ter utilizado alguma coisinha mais de Mateus, mas Mateus ele tem uma certa compilação que depois ele estende no seu Evangelho de Mateus. Né? E o que o Mateus escreveu estava em hebraico ou aramaico. Aramaico era uma linguagem que Jesus usava e que as pessoas utilizavam, mas de uma maneira corriqueira, né? Para a conversa do dia a dia, era no aramaico. Uma conversa mais formal, os textos, etc., eram em hebraico lá em Israel, né? E depois traduzidos para o grego. Escreveu a pregação de Pedro e algo de Paulo. Né? Então, o nosso amigo aqui, Marcos, né? A fonte dele faz parte da pregação de Pedro. Então Marcos também esteve ali próximo a Pedro, né, que pregava, e ele usou isso como fonte para escrever o seu evangelho. Né? E algo de Paulo, porque como eu disse agora há pouco, Paulo participou de uma das viagens, ao menos uma das viagens que temos registro, né? Pode ser que tenha sido até mais, mas com certeza uma das viagens, temos o registro de Paulo, de Marcos com Paulo. Depois temos ali se separam ali. Né? Esse evangelho de Marcos aí foi muito importante pelo pioneirismo. Né? Ele viu a necessidade e urgência do relato. Isto é, não tinha escrito nenhum evangelho a respeito de Jesus. Né? Paulo escreve algumas coisas, alguns relatos, etc., mas pouca coisa, não de maneira estruturada, sobre os ensinamentos, sobre o nascimento. Paulo não fala nada sobre o nascimento de Jesus. Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim, nascido de mulher. Apenas para dizer, Paulo está dizendo ali, que dessa natureza humana de Jesus. Certo? Nascido de mulher. Ele era nascido de mulher. Então tinha essa natureza humana e também a divina. Ele fala sobre a natureza divina de Jesus. Né? Mas essa é a única referência de Paulo aí. Né? Então, Mateus já tem muitos dados a respeito de Maria, por exemplo, assim como Lucas, né? De Maria e de José, São José. Né? Então, a importância de Marcos está no seu pioneirismo. Por quê? Porque ele fala, a gente costuma dizer em teologia que ele fala de uma maneira assim, como se ele fosse
um jornalista, né? O jornalista ele vai lá, relata, ele tem que relatar os fatos de uma maneira mais próxima. É lógico, todo mundo que escreve alguma coisa pode ter alguma coisa sua ali no meio, né? Mas ele procura relatar os fatos, né? E o jornalista deve fazer isso de maneira mais próxima da realidade possível, tá certo? Né? Não estou dizendo aqui de má fé, estou dizendo que o jornalista ele escreve ali, ele procura ver as evidências, o que foi dito aqui, o que foi dito ali, pesquisa de algumas fontes também e faz ali o seu relato. Então a gente diz que o nosso amigo Marcos aqui, ele faz isso, né? Ele faz esse relato e principalmente por causa da necessidade e urgência do relato, porque não tinha nada, já tinha passado quase 30 anos e ninguém escreve, né? Ninguém escreve. Muito bem, vamos ver aqui o que temos mais. Na semana que vem nós já vamos aprofundar bem mais, já começando com Marcos aí, tá? Aqui essa introdução aqui. Mateus e Lucas utilizam o texto de Marcos, né, como base, além de uma fonte segundo a tradição chamada de fonte Q ou fonte Kelly, Kelly do alemão, não sei se a pronúncia provavelmente não deve ser essa, né, do alemão, mas a gente, a brasileira para o português aí, fonte Kelly, né, Kelly, né, que quer dizer, por acaso, Kelly quer dizer fonte, né, é que ficou assim, é a fonte, está lá na fonte, a fonte, essa tal de, e ficou com o nome de Kelly do alemão, porque é uma tradução muito antiga, tradução não, um texto muito antigo que serviu de base aí também. Então, o Mateus pega o texto de Marcos, né, que ele é o pioneiro, pega o texto de Marcos e em cima do texto de Marcos, mais a fonte Kelly, mais os escritos que ele tinha, né, que ele tinha ali em hebraico, né, ele vai escrever seu evangelho, então, em grego, né, a partir desse, e é o maior evangelho, com 28 capítulos. Ele começa na genealogia. Primeiro capítulo, ele fala da genealogia de Jesus, lá, desde Davi, né, ou até antes de Davi, passando por todas as gerações, passando por quando o exílio na Babilônia, né, pós-exílio, etc, etc, até chegar em Jesus, né? E aí ele termina, Mateus começa ali, e ele termina exatamente com o envio, né? Em capítulo 28, versículos 19 a 20, né, de Mateus, ele diz assim: Ide a todos os povos e nações, tornando-os meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes tudo aquilo que vos ordenei. E eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Né? Então aí depois da ressurreição de Jesus, né, antes da volta ao Pai, Mateus registra ali esse envio, associando o batismo ao ensino e como batizar, a forma, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando-os discípulos meus. Né? É a mensagem final que ele registra que Jesus enviou ali. Né? Muito bonito, por sinal. O Evangelho de Mateus, estamos terminando agora, é o Evangelho de Marcos, como eu falei, reelaborado estilisticamente, né? Ou reestilizado, como queiram alguns, né? E acrescido de material novo. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Então, essa parte de Lucas eu vou deixar para o próximo encontro, então, né? Então, que Deus nos abençoe, né? Então, nesse próximo encontro, nós falaremos sobre Lucas, sobre aqui só uma visão rápida a respeito de Lucas, como foi escrito, e começaremos o Evangelho de Marcos. Vamos mergulhando nos textos aí, que é isso que o pessoal, pelo que eu vejo, quer. Mas é preciso que a gente fale sobre essas coisas aqui antes, né,
para que a gente vá tomando o pé da situação, vá compreendendo melhor essas coisas e a gente mergulhe, como eu disse, no mistério de Deus, nesse Deus que é Jesus Cristo. Então vamos rezar? Vamos rezar, porque quem não reza vira bicho, se brutaliza, né, se afasta do divino. Então vamos pedir a Maria, rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Continuaremos unidos à Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não percam o próximo encontro, hein, gente? Fiquem com Deus, boa noite a todos, boa noite, boa tarde, boa manhã, não sei que horas vocês verão essa nossa live aqui online. Adeus.